Então, vamos lá para a questão 9 do Enem 2017. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico, aqui o gráfico que estava faltando, com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente. Morno 1, quente 2, superquente 3. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules. Então, vamos lá, separar as informações. A potência na condição superquente é de 6.500 watts. O calor específico da água é de 4.200 joule por quilograma grau Celsius. E a densidade da água é de 1 quilograma por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência da condição superquente. Então, ele nada mais quer do que a razão entre a potência supermorno sobre a potência superquente. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a potência é dada pela quantidade de calor fornecida pela ducha elétrica, dividido pelo seu tempo de atuação. Como a ducha vai aquecer a água, vai variar a sua temperatura, o calor fornecido é do tipo sensível, MC delta T, que é a variação de temperatura. Substituindo isso na primeira equação, nós encontramos que a potência será M vezes C vezes delta T, o T maiúsculo de temperatura, dividido pelo delta T de tempo. Mas veja que a única função, o único momento em que nós temos um tempo é na vazão. Vazão essa que nós vamos chamar de Z. Normalmente na física a vazão é representada pela letra Z. E é importante lembrar que a vazão é dada pelo volume de água que é despejado num determinado intervalo de tempo. Mas nós não temos o volume, o que nós temos é a massa. Lembrando, então, que a densidade é a massa sobre o volume, consequentemente, a massa será a densidade vezes o volume. Então, juntando tudo isso e trazendo para cá, nós teremos que a potência vai ser, no lugar da massa, densidade vezes o volume, vezes C, vezes a variação de temperatura, isso tudo dividido pelo intervalo de tempo. E o que é o volume dividido pelo intervalo de tempo? Isso nada mais é do que a vazão. Então, a potência vai ser dada pela densidade vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Com isso, nós podemos achar a razão que ele pede. A potência do chuveiro na função morno sobre a potência do chuveiro na função superquente, que é a densidade da água, que é 1, vezes a vazão. Aí eu preciso saber que vazão é essa. Você pode pegar qualquer ponto da função morno e da função superquente, desde que você tenha o valor da variação de temperatura e o consequente valor de vazão. Eu vou pegar, por exemplo, este ponto aqui, em que nós temos uma vazão de 3 litros por minuto, uma variação de temperatura, veja que é muito próximo, mas não é o valor de 10. É um tracinho acima, que de 10 a 20, se nós temos 5 tracinhos, cada um vale 2. Então, aqui nós temos 12 graus Celsius de variação de temperatura. Nesse valor, então, nós teremos a densidade 1, a vazão 3, o calor específico 4.200 e a variação de temperatura 12. Isso tudo dividido pela potência no superquente, que é a densidade a mesma, a vazão, vou pegar aqui a mesma temperatura, neste ponto aqui, ó, lá na temperatura 3, que é o superquente. Então, a mesma variação de temperatura vai gerar uma vazão de 8 litros por minuto. Então, nós temos 8 vezes o calor específico, 4.200, vezes a variação de temperatura, que eu peguei a mesma, 12. Simplificando o que se repete no numerador com o denominador, o 1, o 4.200 e o 12, nos dando como resposta, então, a fração 3/8, sendo a alternativa correta para a questão 9 do nosso material do Enem 2017, a alternativa D. Ok? Então, vamos aí para a próxima questão.